Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um breve versículo e uma rápida reflexão para edificar a nossa casa em sabedoria e construir um alicerce firme com o Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 9, que o Senhor Jesus diz assim, Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que o texto literal, ele fala justamente sobre as leis de Moisés e sobre relacionamentos conjugais, mas eu quero ir um pouco mais longe, logicamente também abordando aqui o tema do casamento, que é explícito no texto. E eu creio que fala muito para as pessoas que passaram por isso. Eu não passei pelo divórcio em si porque nunca fui casado, mas eu vivi dentro de uma casa de pais separados e sei quais são os frutos do divórcio e a destruição que ele causa. E o Senhor Jesus está dizendo justamente um dos motivos aqui daquilo que vai acontecer, que é justamente o adultério. O adultério é quando nós colocamos algo dentro de um contexto que não pertence. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples do combustível adulterado. O combustível adulterado ele recebe uma outra substância para dar volume e ali fica até aparentando ser puro, mas quando nós vemos as consequências no motor do carro são devastadoras. E nós aprendemos algumas coisas com esse versículo. Por que eu falei que eu quero ir um pouco além, irmãos? Porque o relacionamento de Deus conosco é do noivo, casando-se com a sua noiva. E aqui a gente precisa aprender os princípios contidos na palavra. Ele diz que quem se divorciar da esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade. Bom, aqui nós precisamos compreender que é uma permissão e não a vontade de Deus, irmãos. A vontade permissiva de Deus. Nós devemos ressaltar que nem todas as alianças são estabelecidas por Deus. E sim, irmãos, nós podemos ver, por exemplo, o caso de Salomão, que se casou com mais de 1000 mulheres e, em consequência disso, o reino de Israel foi dividido entre sul e norte. Por quê? Porque Deus não é um Deus que apoia a bigamia. Ele é monogâmico, ele é um homem para cada mulher. Nós vemos alianças como de Jezabel e Acabe. Acabe, um rei frouxo, Jezabel, a mulher que era uma feiticeira que comandava a nação e levou justamente Israel a um período de apostasia da fé. E ao mesmo tempo nós vemos o Senhor lutando pelo casamento de José e Maria, porque Maria ficou grávida do Espírito Santo e José, desconfiado da traição, queria deixá-la em segredo por ser um homem justo. A palavra fala que um anjo apareceu a ele em sonho, falando para ele, confortando o coração dele, deixando ele em segurança no sentido daquilo que ele estava vivendo, que não era uma traição, e sim um milagre de Deus. A semente da salvação seria plantada. Então Deus luta para que os nossos casamentos sejam sim, vamos dizer, não sejam destruídos. Então nós temos várias armas, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda conhecimento altivo que se levanta contra a desobediência. Nós levamos todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E o que Cristo manda nós fazermos, irmãos? Primeiramente, perdoar. Por isso que eu levei para a esfera do casamento com Deus. Você se casaria com uma mulher sabendo que ela te trairia todos os dias da sua vida? Essa é uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer, porque foi o que Cristo nos fez. Ele investiu em nós naquilo que nós nos tornaríamos. E talvez o que você esteja passando, eu não sei se eu prego para pessoas casadas, mas como eu disse, eu quero ampliar porque nós estamos num relacionamento com Deus. Eu não sei por qual momento você tem passado na sua vida, mas avalie a si mesmo e avalie o seu relacionamento com Deus. Será que não houve traições? Jesus, quando leva a questão do adultério, ele leva justamente para o campo do pensamento. Em Mateus capítulo 5, ele vai dizer aos seus discípulos, ensinando que
o adultério não se dá no momento da prática sexual e no momento em que nós pensamos em outra mulher, na mulher do próximo, já cometemos adultério em nosso coração. Então a graça de Deus, irmãos, ela não vem justamente para aliviar o pecado, e sim levar ele num patamar de maior profundidade para que nós avaliemos verdadeiramente as consequências dele. Então, o divórcio, ele se torna uma permissão. Por quê? Porque nós temos o perdão que nós recebemos de Deus como uma arma espiritual que podemos aplicar. E dito isso, vamos para a segunda parte, que é justamente a questão do adultério, que todos nós, em algum momento, pecamos. E todos nós adulteramos a nossa condição do nosso relacionamento com Deus, que era de pureza e santidade, por causa do pecado, deixando-se contaminar por um adultério. Seja qual pecado for, irmão, propriamente dito, não precisa ser a imoralidade sexual como aqui foi mencionado, mas a imoralidade sexual hoje nós podemos falar porque é um dos grandes atrativos de Satanás. A internet é fonte de ilusão. Nós abrimos o Instagram, abrimos o Facebook, logo vemos mulheres seminuas que nos chamam a sites pornográficos e outras coisas. Muitas mulheres, muitos homens têm ganhado a vida mostrando os seus corpos, fazendo filmes pornográficos e até mesmo ali se conduzindo em relacionamentos virtuais, no chamado sexo virtual, através de dinheiro. E isso é o que tem acontecido. A palavra fala que se casar-se com outra, ou seja, tudo aquilo que é fora de Jesus Cristo, irmão, vai trazer um adultério, vai trazer algo que não deveria estar lá, vai trazer uma substância nociva à massa, um veneno. O veneno da serpente está aí, irmão. Aí a serpente, ela sorri no deserto. A serpente, ela verdadeiramente, ela nos momentos de dificuldade, ela traz grande aflição ao nosso coração para que nós venhamos verdadeiramente a nos corromper. Agora, como Paulo diz, e aqui eu quero terminar, irmãos, em Gálatas 5:9, um pouco de fermento, levando toda a massa, nós devemos nos avaliar verdadeiramente se estamos tendo fidelidade no relacionamento com o nosso Deus, com o nosso noivo, com o Senhor Jesus. Pensando nisso, quero fazer uma oração, vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor avalie todas as motivações do nosso coração. Primeiro te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que te traímos, por todas as vezes que cometemos alguma imoralidade com o Senhor. Quero também estender a oração aos casados, Pai, para que o perdão alcance as casas devastadas pela traição, por aquilo que por aqueles casamentos que são de fachada, Pai, de encenações, que o Senhor possa envolvê-los com amor e trazer uma restauração completa, Pai, tanto nos casamentos reais como no nosso com o Senhor, para que nós venhamos de fato viver a plenitude de vida e a plenitude do Teu amor por nós. Queremos orar assim em nome do Senhor Jesus. O amor, meu irmão, é o único caminho. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.